A gente está na última parte da série sobre religião das urnas, onde a gente conversou sobre fé e política. A gente sabe que é um terreno meio perigoso se entrar, mas é necessário, porque quando a nossa vida é entregue para Jesus, não é uma parte dela que é entregue, toda ela é entregue. E faz parte da nossa vida pública, responsabilidade pública, política. Então a gente quer hoje encerrar essa conversa sobre política, não encerrar, para a gente não conversar mais, mas para a gente continuar refletindo mais para frente. Daqui a pouco chega agosto, setembro, outubro, e essa conversa possa chegar no nosso coração e nos fazer pensar um pouco mais também nesse campo, onde a fé também precisa reinar. Tem um erro bastante comum dos cristãos, e é geralmente não se envolver com política no sentido de, não, o que adianta? Meu voto não vai mudar nada. Eu não quero saber de política, é tudo corrupto, é tudo não sei o quê. Parece que vai entrar no lamaçal do pecado, assim, não pode nem falar a palavra política. Claro que a gente não pode levar para outro extremo, como a gente já conversou, de idolatrar a política. Então, a política precisa ser algo refletido entre a gente, porque a Bíblia também nos traz essa reflexão. Se alguém lembra, por exemplo, da história de José no Egito, o José no Egito, ele era um político. Ele tinha uma responsabilidade pública. Ele estava, vamos dizer, ele era o vice-presidente, estava só abaixo do faraó, e ele foi responsável, claro que Deus, por trás dele, né? Por fazer com que o povo passasse por uma situação econômica muito complicada, onde ele fez as contas, conseguiu lá guardar um estoque de comida, de provisão, para o povo conseguir sobreviver esse tempo. Então, José faz parte disso. Se a gente pensar também em Daniel ele foi exilado para a Babilônia. Lá na Babilônia o pessoal viu que ele tinha muita inteligência, muita capacidade. Colocaram ele também em cargos públicos importantes. Então Daniel foi mais uma pessoa usada por Deus dentro da responsabilidade pública. Se a gente pensar na rainha Esther, a pessoa ser rainha é importante. E ela usou esse cargo, essa responsabilidade dela, não para se beneficiar, mas sim, na época da Esther, ela conseguiu salvar o povo de Israel de um massacre. Então a gente pode ver que a Bíblia várias vezes vai falar sobre isso, sobre que existe esse lado também público. Deus ele não está só se importando se a gente vai no nosso quarto, faz o nosso devocional. Deus não se preocupa só com o individual. É muito importante. Mas Deus ele também se preocupa com o nosso segunda a sexta, com a vida pública, com aquilo que acontece na sociedade. Deus se importa com tudo isso. Numa das cartas de Paulo diz da gente orar pelas autoridades. Porque é importante. Eu sei que cada dia mais está difícil da gente orar pelas autoridades, né? A gente olha as notícias e já dá aquele... Mas tem que orar ainda por esses caras? Sim. A gente ora por essas pessoas. Pela misericórdia de Deus. Que eles possam atuar com responsabilidade. Porque tudo aquilo que eles administram, são responsáveis, afeta toda a sociedade. Afeta a gente, afeta as outras pessoas. Então é importante. Em outras palavras, Deus não nos chama como cristãos, como seguidores, como discípulos, para a gente viver alienado disso, para a gente manter distância disso. Mas para a gente saber que isso é, sim, também nossa responsabilidade. Deus também nos chama para abrir os nossos olhos para ver essa vida pública que existe também, para ver a sociedade, porque faz parte do amor ao próximo também. Então, para a gente refletir hoje, o título de hoje é Decidindo Decidir. A gente vai tentar buscar um pouco como o cristão deve pensar na hora de votar em alguém. Quais critérios será que a gente pode levar em consideração? O que a gente pode refletir sobre aquilo que Deus nos fala na hora da eleição? Para isso, tem um versículo que vai nos ajudar, que é o versículo de Filipenses 1, 9 e 10, onde Paulo ele escreve isso quando ele está preso
na carta de Filipenses, ele escreve a carta preso. Então eu imagino que uma pessoa presa, ela não está escrevendo qualquer coisa assim. Paulo está escrevendo aquilo que realmente é importante para aquela igreja. E uma das coisas que é importante, então, ele diz: essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então aqui Paulo fala sobre uma coisa chamada discernimento. Para a gente ter discernimento, para a gente refletir sobre isso, para a gente colocar isso em prática também. Como a gente pode discernir, então, na esfera política? Como é que a gente pode entender isso um pouco melhor? Porque a Bíblia não tem lá um capítulo da Bíblia que diz: ó, o candidato de vocês precisa ser assim. Não tem nada de checklist, nem nada assim. Então a gente vai trazer algumas ideias de como a gente pode refletir sobre isso. A primeira ideia, o primeiro critério, é de que a pessoa na qual a gente imagina votar precisa ser uma pessoa justa, precisa pensar e refletir na justiça. Quando a gente fala justiça, geralmente a gente já imagina aquela coisa mais burocrática, advogado, tribunal, juiz. Mas não é sobre isso só que Deus está falando. Tem um Salmo 89, onde Davi fala que justiça e direitos são o fundamento do teu trono. Ou seja, falando sobre justiça e sobre Deus. Onde a justiça é um reflexo do caráter de Deus. Então, se o nosso Deus é um Deus justo, a gente precisa de alguma forma refletir ou pensar em como essa justiça é vivida, em como isso acontece ou pode acontecer no nosso dia a dia. Na história da Bíblia, várias vezes os profetas levantaram a voz contra reis, contra governantes, contra várias autoridades, sempre confrontando onde a autoridade, o rei, usava e abusava do poder só para o benefício próprio. A gente pode ter um exemplo do profeta Amós. Não sei quem conhece a história de Amós, ele é mais desconhecidinho aí, mas está lá no livro dele, no Antigo Testamento. O livro de Amós. Amós está confrontando uma sociedade que os ricos compravam decisões favoráveis para eles, que os pobres não conseguiam defender os seus direitos, que os tribunais deixavam de julgar com imparcialidade e favoreciam aquele que pagava mais. Em outras palavras, a lei existia, mas ela era diferente para cada um. Não muda muito, assim, nos dias de hoje, né? Amós está confrontando, então, essa autoridade, esse abuso de poder, essa falta de justiça, essa balança que está desproporcional. A preocupação da Bíblia, então, a preocupação de Deus, é também no âmbito público, como eu falei antes, é contra a corrupção, é ali cuidar da administração do seu próprio negócio. A gente está falando dos políticos, mas isso cabe a gente também, no nosso particular. Se a gente não cuida, se a gente não tem justiça aonde a gente vive, onde a gente trabalha, aí quem dirá a gente vai votar em alguém justo, né? Mas Deus se importa com tudo isso. Então, a pergunta que o cristão deve se fazer no critério de justiça, ela não é: será que isso me beneficia? Será que tal político vai me beneficiar? Ou será que vai favorecer o meu lado? Será que vai favorecer o meu grupo? Será que eu vou ganhar alguma coisa com isso? Mas a nossa pergunta como cristãos deveria ser: esse candidato vai promover justiça? Vai ser justo com todas as pessoas? Ou seja, não é o nosso benefício, mas é o benefício da sociedade. Pensar nos outros também. Próximo critério: cuidado com os vulneráveis. Quando a gente fala sobre justiça e ela não acontece, as primeiras pessoas que sofrem, quem está ali no para-choque ali na frente, são os vulneráveis. A Bíblia fala várias vezes de certos grupos de vulneráveis, lá desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento também, sobre alguns grupos. Por exemplo,
os órfãos, as viúvas, os pobres. Ou seja, várias vezes aparecem essas pessoas ali. Um exemplo é no livro de Levíticos, onde Deus começa a construir as leis do povo de Israel. E eu acho interessante que uma das leis era tipo isso, vou resumir. Vocês têm a plantação de uva de vocês, passam e colham as uvas uma vez. Não passem uma segunda vez. As uvas que sobrarem, deixem para as pessoas que precisam. Os estrangeiros, órfãos, viúvas, necessitados. Então isso é só um exemplo, mas várias vezes esses grupos são citados por Deus. De a gente ter esse olhar mais cuidadoso para esses grupos. O discípulo de Jesus, ele não pensa só no próprio benefício, no próprio bolso. O discípulo de Jesus pensa como um todo, pensa no bem dos outros. Nós, como igreja, a gente não pensa no que é melhor para nós. A gente precisa pensar no que é melhor para todos. Então aqui, a pergunta, ela é de acordo com o candidato que for votar, como é que essa pessoa leva em consideração os mais necessitados, os mais vulneráveis? Quais as consequências para essas pessoas? O terceiro critério é o compromisso com a verdade. Isso é bem importante, apesar de a gente não perceber. Mas já aconteceu com vocês, por exemplo, vocês talvez já tenham um lado político, já tenham alguma noção mais de política. E de repente aparece nas notificações de vocês uma notícia lá de que alguém do lado de vocês aconteceu alguma coisa. Aí a gente já fica, não, mas não pode ser. A gente já duvida, assim, não, capaz que o fulano vai fazer tal coisa. Agora se aparece uma notícia do outro lado, mas que sacanagem, não, olha só, eu tenho que compartilhar com todo mundo isso daqui que está acontecendo. Ou seja, a gente pensa na verdade, ou a gente pensa no nosso lado, no nosso grupo, na nossa bolha. A gente está mais interessado em descobrir a verdade, ou em descobrir aquilo que a gente quer ouvir. Um exemplo que pode nos ajudar sobre isso, não sei quem que vocês conhecem a história de Acabe, o rei Acabe. Lá em 1 Reis 22, o rei Acabe ele queria entrar em guerra com um outro povo. E aí ele pensou, vou consultar os meus profetas. O rei Acabe tinha nada menos do que 400 profetas. Então ele convoca os 400 profetas dele e pergunta, olha galera, vocês acham que eu devo ir lá lutar contra aquele povo? E o pessoal, o que diz? Pode ir, Deus está dizendo que tu vai conseguir. Só que junto do rei Acabe, tinha um outro rei, que era o rei de Judá, o Josafá. E o Josafá fica meio desconfiado, assim, com uma pulga atrás da orelha, e ele diz, Acabe, tu não tem mais nenhum profeta assim que pode dar uma opinião diferente aqui pra gente? Isso daí está muito estranho. E aí o Acabe fala uma coisa bem interessante, deixa eu ler aqui para não perder nada. Ele diz, ainda existe um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, Micaías. Mas eu o odeio, porque ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito, só coisas ruins. E sabe o que acontece? Ele chama Micaías, Micaías diz, tu vai perder a guerra. Sabe o que eles fazem com Micaías? Dão uma surra e prendem ele. E o rei Acabe diz, nós vamos para a guerra. E o rei Acabe vai para a guerra e acabou o rei Acabe. Morreu. Perceba como é importante, talvez a gente pode rir dessa situação do Acabe. Mas quantas vezes a gente não se cerca das pessoas que só falam aquilo que a gente gostaria de ouvir? Do nosso lado político, vamos dizer assim. A gente se cerca das pessoas ali que vão ter opiniões parecidas com a nossa. Agora, se vem alguém do outro lado, se vem alguém com outra opinião, não, esse aí não é meu amigo. Pode sair daqui, pode vazar, não, porque eu tenho argumento, eu sei disso, sei daquilo. E aí é um tiroteio para cada lado, e no fim a gente acaba não querendo ouvir
uma opinião contrária, uma opinião diferente. E a gente acaba sendo reacato também. Como seria bom se a gente tivesse a prudência do Josafá de dizer, poxa, será que não tem alguém com uma opinião diferente aí com quem eu posso conversar? Essa semana eu estava ouvindo o filósofo, aquele Clóvis de Barros Filho, e ele disse uma coisa interessante. Ele disse, quando a gente conversa com pessoas que pensam igual a gente não cresce. Porque a gente vai sair de lá, a gente vai sair da conversa igual. Mas quando a gente conversa com alguém que tem uma opinião diferente, a gente amadurece. Porque quando alguém pensa diferente da gente, a gente tem duas opções, basicamente. Essa pessoa vai discordar de mim, e eu vou repensar os meus pensamentos, meus argumentos, vou reforçar os meus argumentos, vou melhorar. Ou eu posso dizer, não é que tudo dá certo. E assim eu vou amadurecer. Então, como seria bom se na política, na conversa também, a gente pudesse ter esse compromisso com a verdade. E não só com aquilo que eu quero ver, com aquilo que eu gosto, aquilo que me beneficia, mas com a verdade. O discípulo de Jesus, ele pensa na verdade, mesmo quando ela não é aquilo que a gente gostaria. Então esse é o compromisso com a verdade. O próximo critério, sabedoria e prudência. Por que isso é importante? Como diz o ditado, né? De boas intenções o mundo está cheio. Às vezes o político, o candidato, ele tem uma boa intenção. Ele faz um projeto de lei legal lá, que pode ser muito interessante. Mas cabe a gente pensar, refletir, poxa, será que isso sai do papel? Será que isso realmente é factível? Pode acontecer? Será que isso já foi feito em algum lugar para a gente entender melhor se realmente funciona? Vou dar um exemplo só para a gente pensar. Em alguns países, em algumas épocas, Alemanha, Suíça, eles estabeleceram um projeto de lei que tinha um limite, um teto no valor de aluguel imobiliário. Então, se alguém tinha algum imóvel, não podia passar daquele valor, tinha que cobrar no máximo aquele tal valor. Tinha um teto no valor do aluguel. E eles queriam com isso que as pessoas tivessem mais acesso à moradia. Poxa, se a gente pensar, nossa, interessante, legal, pode beneficiar as pessoas vão conseguir alugar mais. Só que quando colocaram em prática, as pessoas que tinham imóveis perceberam que o retorno era pouco e começaram a tirar os imóveis do mercado. Quem estava construindo parou de construir porque não ia ter o retorno que gostaria. E agora as pessoas que precisavam de imóveis, ao invés de ter mais opções e ser mais barato, tinham menos opções. Então, quando a gente fala sobre sabedoria e prudência, é a gente tentar olhar por trás ali da intenção também. Será que isso pode ser realizado? Um exemplo que talvez ajude a gente, não sei quem já jogou xadrez. Eu sou bem amador. Se me deixar uma pecinha ali para eu matar, eu vou matar. Eu só vou pensar naquela jogada ali, no que vai acontecer. Vou pegar a pecinha e vou ficar faceiro. Mas quem joga xadrez de verdade, eles geralmente pensam umas 5, 6, 8 jogadas para frente. A pessoa pode até perder uma peça, mas ela sabe que lá na frente ela vai conseguir mais. Vai ser um sacrifício para aquilo que ela quer fazer. Às vezes a gente precisa ter esse discernimento também, de conseguir olhar para frente, conseguir ver se isso é possível de acontecer. Não ficar só na boa intenção, mas realmente ter esse discernimento de, poxa, será que a gente consegue colocar isso em prática? Então, essa é a pergunta para o discípulo de Jesus no critério de sabedoria. Isso é possível de ser realizado? O próximo critério é a responsabilidade no uso do poder. Como eu falei no começo, Paulo nos diz para orar pelas nossas autoridades. Apesar de ser difícil, mas a gente ora por eles. Uma das coisas muito importantes que o candidato precisa ter é ser uma pessoa responsável no uso do poder. Porque muitas vezes a gente coloca alguém lá, mas de repente essa pessoa, ao invés de ser
responsável sobre o trabalho dela, sobre a administração, sobre os orçamentos, essa pessoa começa a abusar do poder dela, começa a beneficiar os próximos, familiares, lá, cabide de emprego, coloca aqui, coloca lá, e de repente essa pessoa não está nem aí mais para a população. Só quer saber de colocar mais dinheiro no bolso e deixa isso quieto. Então, a gente precisa ter essa noção de colocar pessoas responsáveis. A Bíblia, várias vezes, confronta autoridades, como eu falei antes. Vou citar alguns exemplos. Não sei quem lembra quando Natan confronta Davi. Davi cometeu adultério e Natan chega e diz: ó, Davi, assim não dá. Não foi bem assim que ele falou, mas tipo isso. Elias confrontou o rei Acabe, o João Batista confrontou Herodes. Então, várias vezes, Deus chama pessoas para chegarem nessas pessoas, nessas autoridades e dizerem: ó, vocês estão passando do limite. João Batista não veio por causa disso. A gente sabe que é uma coisa comprometedora chegar em alguém e falar que está passando do limite. Mas Deus faz isso. E Deus nos coloca como responsáveis sobre isso, né? De a gente conseguir olhar aquilo que está acontecendo. Eu sei que o nosso tempo é corrido, eu sei que a gente tem bastante coisa no nosso dia a dia. Mas sei lá, de vez em quando, uma vez a cada algum tempo, dá uma olhada no candidato, aquele que tu votou, que foi eleito. Será que ele está fazendo aquilo que ele prometeu? Será que ele está dentro ali das responsabilidades dele? Então a pergunta do discípulo sobre o critério de responsabilidade no uso de poder é para a gente pensar como esse candidato reage quando ele é criticado também. Porque quem está abusando de poder, receber crítica é a pior coisa. E geralmente quando se recebe crítica, como é que ele reage? Ele está terceirizando a culpa? Não, aconteceu isso por causa que o fulano lá que administrou 20 anos atrás deixou uma dívida para a gente. Não, porque aconteceu isso e assado. Ou será que essa pessoa assume a responsabilidade daquilo que está acontecendo? Isso é do ser humano, colocar a culpa em outra pessoa. Lá no jardim, Adão e Eva já fizeram isso. Quando Adão e Eva comeram do fruto, Deus veio: o que aconteceu aí? Adão disse: foi a Eva. A Eva disse: foi a serpente. E quando a Eva disse: foi a serpente, ela disse: foi a serpente que tu criou. Ou seja, ainda coloca a culpa em Deus, né? Então é do ser humano terceirizar a culpa. Mas a gente precisa cuidar. A gente precisa ver pessoas que assumem responsabilidade. O último critério é a competência das pessoas. Muito importante. Parece meio simples assim, mas é importante. Uma pessoa competente nesse cargo. Vou dar um exemplo. Quando Moisés está com todo o povo de Israel no deserto, está tentando levar essa galera para a terra prometida, era muita gente. Moisés começa a cansar porque todo dia era alguém dava uma briga lá, ele tinha que resolver, alguém tinha uma dúvida, ele tinha que ver como fazer. Moisés já estava, não tinha essa palavra na época, mas eu acho que se tivesse, ia estar na Bíblia um burnout. Moisés estava sofrendo burnout. E aí Moisés pergunta para o sogro dele, o Jetro, dá uma ajuda aí, o que eu posso fazer para sair dessa? E o Jetro diz: escolha homens de Deus e homens capazes para essas funções. Ou seja, Moisés escolheu alguns homens que eram capazes de realizar essas tarefas e dividiu a responsabilidade deles em mais pessoas. Então, desde lá, a gente já vê que Deus quer que sejam pessoas capazes. Quem leu o livro de Êxodo, por exemplo, Êxodo, a gente geralmente começa a perder a atenção quando Deus fala da construção do tabernáculo. Mas perceba, quando Deus chama pessoas para construir partes do tabernáculo, Ele chama pessoas específicas, que têm habilidade, que têm o dom, que sabem fazer aquilo. Quem trabalhava com metais, ia lá com os metais. Quem trabalhava com tecido, ia lá com tecido. Madeira, ia lá com madeira. Então eram pessoas capacitadas para aquilo. Na vida pública, a gente precisa pensar em pessoas capacitadas. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a nossa cultura brasileira, não digo vocês, digo no geral,
A gente confunde capacidade com popularidade. E ao invés de a gente votar em pessoas capazes, a gente vota em pessoas populares. Vou dar alguns exemplos que talvez vai clarear muito. Um exemplo, o Tiririca. Pior que tá, não fica, mas ficou. Gente, ele foi eleito, ele foi reeleito, ele está há 15 anos no mandato dele. Deixa eu ver aqui que eu coloquei algumas coisas. Nesses 15 anos, sabe quantos discursos ele fez? 6 discursos. E pasmem, cada discurso não passou de 30 segundos. Ou seja, oi, eu sou o Tiririca, pior que tá, não fica, meu partido é tal, valeu. E ele custou 22 milhões de reais até agora, nos cofres públicos. Um outro exemplo, mais recente talvez, o senador Romário. Uma pessoa muito conhecida, ganhou a Copa e tal, vamos votar nele. Grande Romário. No ano passado, o Romário faltou em 58 das 120 votações que ele devia participar. Ou seja, quase 50% das votações ele não estava. Eu não estou falando agora quando ele estava na Copa, estou falando do ano passado. Não tinha nem a Copa para dar uma desculpa. Agora ele estava na Copa, né, lá nos Estados Unidos, comentando, fazendo as votações dele online. Para a gente pensar para frente agora, tem uns candidatos bem legais para a gente pensar também. Um pré-candidato a deputado federal, caneta azul. Caneta azul. Está se candidatando a deputado federal. Ele foi numa entrevista, num podcast, perguntaram para ele, é o Manuel Gomes, né? Manuel, se tu for eleito, o que vai acontecer? Eu não sei ainda, porque eu não fui eleito. E eu fico com receio, porque um cara desses ainda pode chegar lá. Porque ele é conhecido, ele é famoso, ele é engraçadinho. Não para mim, mas tem quem goste. Um outro candidato, pré-candidato a deputado, talvez esse seja um pouco menos conhecido, mas também é conhecido, o tal do Baianinho de Mauá. Joga sinuca, quem não conhece. Sabe qual é que é a proposta dele, que ele mais quer? Transformar a sinuca num esporte olímpico. Ele é muito conhecido. Eu tenho medo de chegar lá. Só que, gente, essas pessoas têm uma responsabilidade muito grande na mão. Administrar orçamento de saúde, de segurança, de educação. E o cara está interessado em tornar a sinuca um esporte olímpico. Mesmo sendo deputado, ele não vai conseguir fazer isso. Não é assim que chega lá. Muitas vezes a gente confunde popularidade com capacidade. A gente pode pensar nessas figuras, mas a gente pode pensar talvez em pessoas que a gente goste da personalidade da pessoa, a gente vai com a cara da pessoa, a gente não conhece muitos projetos dela. Mas beleza, achei legal a pessoa, e vota. Vamos pesquisar um pouco mais, vamos atrás um pouco do que é os projetos dessa pessoa, do que é interessante. Se a gente precisasse, por exemplo, passar por uma cirurgia cardíaca, a gente ia chamar um médico especialista cardíaco, ou a gente ia chamar um médico influencer que tem milhões de seguidores, clínico geral, assim, nada contra o clínico geral. A gente ia chamar um especialista, alguém capaz, alguém que consiga fazer aquilo. A mesma coisa, a gente precisa levar em conta também na esfera política. Por último, queria só deixar essa frase para a gente lembrar. Nós continuamos anunciando um reino que existia antes das eleições, continuará existindo depois delas e jamais dependerá delas para permanecer de pé. Então a nossa esperança não está no político A, B, C, D, E, F, não está no caneta azul, não está no Baianinho de Mauá, graças a Deus. A nossa esperança maior é que o nosso rei volte, e ele sim vai governar com justiça, ele sim vai cuidar dos vulneráveis, ele vai ter responsabilidade, ele vai sim ser o rei perfeito. Por enquanto a gente vive com os que tem aí, mas a nossa esperança maior deve ser essa volta desse reino.
onde Jesus vai fazer todas as coisas. Não deixando para trás, não deixando de lado o que acontece hoje, mas com a esperança, com o nosso coração voltado para isso, para que Jesus volte e que Jesus reine também.